Olá, este vídeo é referente à aula 3, Computador como Máquina Virtual. Os integrantes do grupo que o fizeram são João Henrique, Jonathan Nogueira e Bruno Contessoto. Esta é a agenda para a nossa videoaula. Máquina Virtual. Uma máquina virtual é uma implementação de um software que simula o funcionamento de uma máquina real, ou hardware. Ela se comporta exatamente como um computador físico, possuindo CPU, memória RAM, disco rígido e placa de interface de rede virtuais próprios, isto é, baseado em software. Histórico. A virtualização foi utilizada pela primeira vez na década de 60 para particionar hardwares de mainframe a fim de aproveitá-los melhor. Como os mainframes eram recursos caros na época, a virtualização permitiu minimizar o seu tempo ocioso, aproveitando completamente o investimento. Diferenças. Neste tópico, iremos falar sobre as diferenças entre emulação, simulação e virtualização. Um emulador é um software que reproduz as funções de um determinado ambiente, a fim de permitir a execução de outros softwares sobre ele. Um exemplo de emulação é o sistema operacional Linux emulando o sistema Android, como mostra a imagem. O termo simulação, quando utilizado em TI, significa a capacidade de um aparelho ou software reproduzir ou simular o comportamento de um processo do mundo real, como este simulador de carro presente no exemplo. Já a virtualização permite executar várias máquinas virtuais em uma única máquina física, compartilhando os recursos de um único computador entre vários ambientes. Máquinas virtuais diferentes conseguem executar sistemas operacionais diferentes em inúmeros aplicativos no mesmo computador físico. Um exemplo, como mostra a imagem, é um único computador rodar 3 sistemas operacionais ao mesmo tempo. Agora iremos falar sobre a diferença entre sistema operacional hospedeiro e sistema operacional convidado. Sistema operacional hospedeiro é o sistema operacional executado diretamente sobre o hardware físico ou servidor. Esse hospedeiro é instalado inicialmente no servidor. Já o sistema operacional convidado não é tão restrito. Ele é executado sobre o sistema operacional hospedeiro como uma máquina virtual. Ao contrário dos sistemas hospedeiros mais tradicionais, é possível manter simultaneamente vários sistemas operacionais convidados. Ainda sobre virtualização, iremos falar sobre as VMM, ou Virtual Machine Managers. Existe a tipo 2, ou hipervisor hospedado, e a tipo 1, ou hipervisor. Na arquitetura de tipo 2, temos um gerenciador de máquinas virtuais acima da camada de sistemas operacional, como por exemplo, a Java Virtual Machine. Na arquitetura do tipo 1, temos o gerenciador de máquina virtual como uma fina camada próxima ao hardware. Em geral, depende de instrução específica no processador para ser executada. Um bom exemplo dela é o Hyper-V da Microsoft. Benefícios da máquina virtual. Em questão de compatibilidade, assim como o computador físico, a máquina virtual hospeda sistema operacional de convidado e aplicativos próprios, e tem todos os componentes encontrados em um computador físico. Como resultado, as máquinas virtuais são totalmente compatíveis com todos os sistemas operacionais. Sobre isolamento, uma VM é basicamente um container de software que reúne, ou encapsula, um conjunto completo de recursos virtuais de hardware, um sistema operacional e todos os aplicativos dentro de um pacote de softwares. No âmbito de encapsulamento, embora as máquinas virtuais possam compartilhar recursos físicos de um único computador, elas ficam totalmente isoladas umas das outras, como se fossem máquinas físicas separadas. E ainda, as VMs são completamente independentes do hardware físico subjacente. Resumindo as vantagens, a VM possibilita a comparação de vários sistemas operacionais utilizando o mesmo equipamento, executa diferentes sistemas operacionais sobre o mesmo hardware simultaneamente, diminui o custo com hardwares e a falha de um software não prejudica os demais serviços. Por outro lado, em suas desvantagens, os ambientes virtuais necessitam ser monitorados, configurados e salvos.
e a introdução de uma camada extra de software entre o sistema operacional e o hardware gera um custo de processamento superior ao que se teria sem a virtualização. Conclusões. Conclui-se, depois de tudo que foi apresentado nesse trabalho, que a virtualização nada tem de novo e já a utilizamos, muitas das vezes sem dar conta disso, no nosso dia a dia. Se feito dentro do especificado e com as finalidades às quais ela se propõe, não vemos desvantagens, uma vez que suas vantagens e ganhos são muito expressivos, desde que escalonada de forma correta. Estas foram as fontes utilizadas para a criação desta videoaula.